Oi, pessoal. Meu nome é Alice Carreira, estou aqui com o Silvio e também com a Tainá. E nós vamos apresentar a palestra, né, nessa 18ª Semana de Ciência Nacional e Tecnologia. A palestra com o tema Fungos Filamentosos, potenciais biotecnológicos e suas aplicações na biorremediação. Olá, pessoal. Me chamo Silvio e eu vou falar um pouco sobre os fungos, né? E sua reprodução, principalmente. Existe uma área, né, que estuda esses seres vivos, que é a micologia. Antes era junto com o reino plantae, que é o reino das plantas, porque o fungo ele vivia, né, de forma séssil. Ele vive de forma séssil, né? Então muitos acreditavam que ele seria uma planta, mas não é. E quem vai fazer parte desse reino fungi? Simples: cogumelos, os bolores e as leveduras, tá? E outras formas de fungos que podem existir. Eles vão ser encontrados, né, tanto no ambiente marinho quanto no terrestre. Pode passar. Então, as principais características desses seres vivos, né? Eles são organismos eucariontes, assim como os outros animais. Podem ser encontrados nas formas de uma única célula, que a gente chama de unicelular, ou pluricelular, quando tem várias células, né? São organismos que não produzem seu próprio alimento, ou seja, heterotrófos. E o maior ser vivo do mundo é um fungo. Ele se chama Armillaria, tá? Uma coisa importante é que o fungo ele não realiza fotossíntese em momento nenhum da sua vida, seja na forma de cogumelo ou seja na forma de levedura. Não realiza fotossíntese. E os fungos eles podem ser também classificados em duas categorias, como os sapróbios, que são aqueles que beneficiam o meio ambiente, tá? E eles vão degradar a quantidade de matéria orgânica disponível no solo, e essa matéria orgânica que é degradada, ela vai contribuir para o quê? Uma reciclagem de nutrientes no solo e vai proporcionar o quê? Uma melhor quantidade, uma melhor e maior quantidade de nutrientes para as plantas e parasitas, né? Quando ele vai causar algum malefício a um determinado organismo. Aí a gente pode falar que os fungos também infectam plantas, as formigas, as bactérias também, e nós, seres humanos e outros animais. Então, eles podem ser parasitas também. Pode passar. A parede celular ela vai conter quitina, tá? Sendo que o armazenamento de energia vai ocorrer através do glicogênio, que é um polissacarídeo, tá? E pelo que muito se engana, né? Os fungos eles se parecem com nós, seres humanos, com os outros animais, do que com as próprias plantas. Só porque ele está séssil não quer dizer que ele tenha outras peculiaridades específicas que é só dele, né? Eles vão produzir esporos em sua fase de vida, tá? Tanto forma sexuada quanto assexuada. Eles vão viver em locais úmidos, onde tem umidade, você vai encontrar um fungo. Pode passar. Tá. Eles dependem de um pH, e esse pH é aproximadamente 5, e isso vai influenciar no seu crescimento. Eles são resistentes à pressão osmótica, tá? Eles podem crescer em altas temperaturas de sal e de açúcar, tá? Se tiver uma concentração elevada de açúcar ou de sal, ele vai crescer. E eles são ótimos quando fala de metabolizar carboidratos complexos. Por exemplo, a lignina. Nós, seres humanos, não metabolizamos lignina, mas os fungos metabolizam essa lignina, né, que é a origem de plantas, né? Pode passar. A respeito da reprodução assexuada, a gente tem 3 tipos: a fragmentação, esporulação e brotamento. A fragmentação é a maneira mais simples que ele vai se reproduzir de forma assexuada, tá? Quando o micélio ele vai se fragmentar e vai originar novos micélios, formando assim um novo indivíduo, novos indivíduos. A esporulação é quando os conídeos eles vão cair em material apropriado,
tá? E nesse material apropriado pode ser solo ou até mesmo na água, a gente também falou um pouquinho de onde eles são encontrados, vão ser capazes de gerar, esses conídeos vão ser capazes de gerar um novo morfo ou um novo bolor, tá? E vai dar origem a um novo ser vivo. E o brotamento, né, nada mais é do que as gêmulas, né, ou então conhecido como os brotos, se separam, vão se separar do genitor, mas eles vão retornar a permanecer juntos, tá? E essa separação vai formar cadeias de células, e essas cadeias de células vão dar um novo ser, um novo fungo. Pode passar. Então, falando um pouco mais desses fungos filamentosos, né, principalmente eles são extremamente importantes na biotecnologia. Né, são micro-organismos produtores de diversas enzimas e também de diversos metabólicos. E na maioria desses fungos, né, as hifas, né, que vão formar o micélio, elas contêm paredes cruzadas, que vão ser chamadas de septos, e esses septos vão dividir essas hifas em diferentes unidades celulares uninucleadas, ou seja, que vão possuir um único núcleo. A maioria desses fungos apresenta esporos assexuais no seu ciclo de vida, assim como o Silvio já falou. Então, esses conídeos, né, esses esporos, eles vão ser produzidos em cadeias na extremidade do conidióforo. O conidióforo vai ser esse fungo que possui esses conídeos. E tais esporos são produzidos principalmente por aspergillus e penicillium, que são duas espécies desses fungos filamentosos. Nos últimos anos, a utilização desses tipos de fungos e também de seus metabolismos em processos, principalmente de biorremediação, vem crescendo muito por causa do alto potencial biosortivo desses fungos, né, principalmente relacionado a metais e corantes, né, e também dos mecanismos de resistência em condições de ambiente muito diversos. Então, falando um pouco mais sobre esses dois gêneros, né, o gênero Aspergillus ele compreende mais de 260 espécies, né, embora ele tenha sido estudado desde 1729, ou seja, é muito tempo para pouca espécie já descoberta. E ele possui uma abundância sua abundância maior, né, é nas regiões de clima tropical e subtropical. Já o penicílio, ele pertence ao filo Ascomycota, né, e tem como característica principal espécies de talos septados e também a sua reprodução sexuada. A espécie Penicillium coryllophyllum, ela pode ser encontrada em materiais de decomposição, né, no solo, e também em ambientes com baixa umidade. Então, falando um pouco mais de técnicas de conservação desses fungos, né, filamentosos. Então, para garantir a sobrevivência dessas culturas, né, como a conservação das características morfológicas, fisiológicas e genéticas é primordial, né, falando dessas técnicas. Então, o método de manutenção ele deve ser, primeiramente, baseado nas características do material biológico que você vai estudar e também nas vantagens e desvantagens de cada técnica que você vai utilizar. Então, aqui nós temos 5 técnicas, né, muito utilizadas no ramo da pesquisa, principalmente na conservação desses fungos. Né? Temos o repique periódico, a manutenção aeromineral, liofilização, areia estéreo e a água destilada estéreo também. Então, levando mais para esse ramo da biotecnologia. Né? Então, primeiramente, o que seria a biotecnologia? É toda tecnologia baseada em células, ou pelo menos parte delas, né, para a produção de conhecimento, produtos, serviços, estudos, pesquisas. Então, assim, tudo que a gente olha ao nosso redor, a maioria das coisas que a gente usa, dos produtos que a gente usa, das comidas que a gente consome, dos fármacos e afins, por trás, a maioria deles tem a biotecnologia envolvida. Então, a biotecnologia ela apresenta vários ramos diferentes, e um deles é a biotecnologia ambiental, né? Que ela inclui a aplicação da biotecnologia para resolver ou prevenir a poluição ambiental, né? E é um excelente campo de conhecimento também e de pesquisa interdisciplinar. E a participação em normas e legislação, a participação em ciência também, tem implicações muito importantes, tanto para a economia quanto para a sociedade. Então, primeiramente, todos os processos relacionados à biotecnologia ambiental, ele leva em consideração pelo menos 5 elementos básicos, né, que vão ser os compostos tóxicos ou misturas tóxicas que vão ser eliminados ou reduzidos, né, de concentração, o meio onde esse composto tóxico foi encontrado, a característica da localização ou da atual localização desse composto tóxico, os agentes biológicos que vão causar a biodegradação desse composto e as condições de todo esse processo de biodegradação do composto.
Então, existem características que determinam a aplicação da tecnologia na solução de problemas práticos, que é, primeiramente, o custo do processo que você vai utilizar, né? Se ele é barato, se ele vai ser caro, para, assim, ter a duração do processo, né? Se o processo vai ser muito longo, se vai ser curto, e isso determina muito o custo que você vai ter, para, assim, você ter a redução do nível de poluição desse ambiente que você está estudando. Então, considerando o nível de aplicação desses métodos atuais em relação à biotecnologia ambiental, principalmente na indústria e no comércio, temos o seguinte panorama, né? Temos a recuperação de áreas contaminadas, que vai ser o processo de restauração nessas áreas, que é muito lento, e também está relacionado à capacidade de recuperação do solo. Então, as propriedades, tanto físicas, químicas e biológicas do solo, elas são restauradas para o nível mais baixo, né, permitindo assim o desenvolvimento de espécies de vegetais e da atividade também microbiana. Então, nós temos a detoxificação do local ou a remoção de elementos contaminantes do solo. Temos a transformação de contaminantes desse solo também, né? E, assim, a eficiência da remoção de contaminantes. Então, os estudos referentes, né, à degradação desses poluentes, principalmente por fungos, basidiomicetos, eles tiveram início principalmente lá cerca de 1980, né? Temos a utilização da HAP, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que é uma substância encontrada no petróleo, né? Então, são usados esses fungos para remover essa substância. E a utilização de fungos do gênero, tanto das aspergillos quanto do penicílio, elas apresentaram muita eficiência na remoção da HAP. Um estudo da Universidade de Campinas trouxe, né, apresentou que o aspergillus ele aumentou significativamente o grau de remoção. Nesse estudo foi usado o antraceno e o pireno, né? Aumentou o grau de remoção dessas duas substâncias. Bom, gente, complementando o que o Silvio e a Alice já falaram, eu vou falar sobre a biorremediação. A biorremediação é um processo que ela vai usar de organismos vivos, sejam organismos, né, fungos, bactérias, como também plantas, algas ou até mesmo enzimas, para poder reduzir e eliminar a poluição ambiental e então ser remediada. E isso está diretamente relacionada à engenharia ambiental. De acordo com esse tipo de tratamento, existem duas técnicas de biorremediação, a in situ e a ex situ. Elas se diferenciam quando o processo de remediação é feito no local, ou seja, chamado de in situ, ou quando é feito fora do local, né, num laboratório de pesquisa, chamado de ex situ. Com isso, a importância sobre as áreas degradadas e contaminadas vem sendo muito estudada. Ou seja, um local, um terreno, ele é contaminado, causado pela introdução de qualquer tipo de substância ou um resíduo que é depositado, enterrado, e vai ser infiltrado de uma forma planejada, natural ou então acidental. Isso pode acontecer nos solos, como o caso da contaminação de petróleo, nas águas, como é o caso de resíduos químicos e industriais, e a partir disso pode-se usar estratégias vinculadas à biorremediação, como é o caso da fitorremediação, que ela utiliza da planta para poder fazer a descontaminação desse local. Existem inúmeros benefícios da parte dos fungos, que vêm sendo muito promissores nas pesquisas relacionadas à biorremediação. Eles são excelentes despoluidores, são muito ativos no controle biológico, conseguem fazer uma atividade enzimática muito grande, além de trabalhar associados a links e a micorrizas, e principalmente, é claro, participando da decomposição da matéria orgânica. Dentre esses processos mais direcionados, como eu disse, que é o processo da fitorremediação, existe a biosorção de contaminantes. A biosorção é um processo que vai empregar essa biomassa vegetal ou microbiana para poder reter ou remover metais pesados, especificamente de um ambiente líquido. Então, tem como característica a capacidade de remover esses metais, sejam por ligações a esses materiais biológicos, principalmente
com fungos filamentosos. E para que os materiais de origem biológica sejam empregados como bons biorremediadores, eles devem apresentar alguns tipos de características, principalmente a seletividade à frente das espécies que são metálicas, a absorção dos íons metálicos e adsorvidos, principalmente também o baixo custo e ser passíveis a uma regeneração. Eu sou aluna de mestrado do Programa de Ciência e Tecnologia Ambiental da UESO, e juntamente com o Silvio Calice, e orientados pela professora Liliana Lemos, a gente desenvolve uma pesquisa. A minha pesquisa de mestrado, ela se intitula Remoção de efluentes sintéticos e industriais empregando fungos filamentosos. Então, na nossa pesquisa, a gente busca desenvolver um processo de tratamento secundário de baixo custo desses efluentes, principalmente das indústrias salvadoras, empregando fungos filamentosos. Então, a gente tem como objetivo beneficiar o meio ambiente a partir de técnicas de refino para poder descontaminar por completo o local, utilizando um material de baixo custo, que seja passível de ser regenerado. É sempre muito importante falar da importância ambiental desses estudos e da pesquisa. O estudo da remoção de metal, de células microbianas, ela está diretamente ligada a como será realizado o reaproveitamento desse referido metal. Então, apresentar uma proposta de trabalho que vem a encontro às exigências de órgãos ambientais, seja pelo INEA, pelo CONAMA, ela vem sendo muito requerida para poder ser utilizada como uma forma de polimento de remoção de metais pesados, e no nosso caso, da remoção do mercúrio. Espero que para vocês um entendimento acerca dos fungos filamentosos, as suas principais características, que tenham sido claro na descrição de algumas técnicas, utilizando esses fungos filamentosos, bem como que vocês tenham entendido a importância dos fungos dentro da biotecnologia ambiental e associada à biorremediação, que é uma das principais técnicas utilizando esse tipo de micro-organismo, bem como a sua aplicação no processo de despoluição ambiental. Agradeço mais uma vez a paciência e a compreensão de vocês. Espero que estejamos juntos em breve para que possamos tirar essas dúvidas frente a frente, mas que, de alguma forma, tenha sido proveitoso para cada um de vocês que estejam nos assistindo.